nós estávamos falando da função social dos tributos constitucionais, da função. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio da capacidade. O primeiro deles é o princípio da capacidade contributiva, que merece entre todos os misters de estudo, presente na Carta Magna do 145, no inciso 1º. Determina que os sempre que possível terão caráter pessoal, dados de acordo com a capacidade do contribuinte. Que nós já falamos dele lá atrás, que é um artigo, né, que eles escreveram. O princípio dessa capacidade contributiva profundamente longe de servir a arbitrárias, abre-se para a consecução ideal de justiça para o direito. O princípio determina que deverão contribuir com o mesmo contribuintes dotados de igual capacidade de pagar, da forma que os contribuintes que possam a capacidade desigual deverão contribuir com parcelas desiguais, diminuir a desigualdade de renda existente entre as classes sociais. Da capacidade contributiva é imprescindível para o cumprimento da função social do tributo e para a justiça tributária, que somente ocorrerá quando a participação individual for equiparada. A tal, o princípio protege-se o chamado definido como a quantia mínima de recursos necessários à sua família, nos parâmetros da dignidade da pessoa humana, o princípio da capacidade contributiva. Ou seja, cada um tinha que pagar os impostos conforme, né, a sua renda. Porque umas pessoas a gente paga, é só um exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho que pagar um imposto lá 5% e eu ganho 10 mil. E se eu ganho 8%, então, que tinha que ser agregado, no caso, ao valor, conforme o valor, né? Então, se ganhasse menos, o valor seria de imposto menos. Se ganhasse mais, seria em porcentagem também maior. Então, isso é contributivo, ou seja, se fosse assim, era um pouco melhor, né, para nós. Outros princípios. O princípio da capacidade contributiva, que nós acabamos de falar, comumente aparece ligado ao princípio da vedação do confisco no artigo 150, no item 4 da Constituição Federal. É possível afirmar que ambos defendem o particular nas relações tributárias, mas em situações diametralmente opostas. Ou seja, enquanto a capacidade contributiva preocupa-se com o mínimo vital, que não poderá ser objetivo da exação tributária, a vedação do confisco impede a tributação de valores exacerbados, de modo que sejam afetados seriamente as atividades do particular, como se determinasse de um teto tributário, o qual o Estado não pode ultrapassar. Todavia, não é fácil definir no caso concreto que se caracteriza o mínimo vital, e nem mesmo em que ponto a tributação passa a ter caráter confiscatório. Para tal, se faz necessário o uso do princípio da proporcionalidade. Nessa trilha, aponta que a proporcionalidade deve orientar o aplicador da norma jurídica embasado em 3 pressupostos, ou seja, primeiro, a adequação que consiste no equilíbrio entre o meio do empregado na atuação estatal a fim de ser atingido. O segundo, a exigibilidade devendo o meio escolhido ser o menos gravoso aos contribuintes. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que o ato só é proporcional quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens, né? Há que se falar também na solidariedade social, que foi devidamente institucionalizada na Constituinte, apenas uma ideia, e sim um princípio positivo no artigo 3º da Constituição Federal. Mencionando anteriormente, ou seja, o princípio da solidariedade constitui um fundamento para a atuação do Estado, que há de promover a solidariedade social
e, para tanto, pode mesmo utilizar a tributação como mecanismo para a redistribuição da renda, né? Então, esse é o outro princípio, ou seja, conforme que nós estávamos falando agora, conforme a renda. A efetivação da função social do tributo. Além dos princípios constitucionais, vários outros aspectos do direito tributário garantem a efetivação da função social do tributo no plano fático. Conforme o artigo 3º do Código Tributário Nacional, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. O próprio caráter da compulsoriedade de que ele se reveste contribui para garantir que ele seja efetivado em sua função social. Estarem todos indistintamente obrigados a pagar o tributo desde que tenha ocorrido o fato gerador, que é determinante para que seja promovida a justiça tributária. Se apenas aqueles que quiserem pagar tributos e o fizerem, obviamente que esse seria um número quase inexpressivo, ou seja, se a gente não fosse obrigado a pagar esse tributo, né? Então ia ser quase inexpressivo, sendo sobrecarregado com o encargo de arcar com os custos dos serviços públicos para toda a coletividade. Enquanto isso, outros que não apresentam ânimos contributivo e ainda assim continuam a gozar desses serviços, estarão sendo injustiçadamente privilegiados. Então, ou seja, tem pessoas, né, que não estão, né, no caso, de acordo com tudo esses nossos impostos, né? Algumas pessoas também não pagam, alguns sonegam, então tem todas essas... A efetivação da função social dos tributos. Além dos princípios constitucionais, vários outros aspectos do direito tributário garantem a efetivação da função social do tributo no plano fático. Conforme o artigo do Código Tributário Nacional, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, o próprio caráter da compulsoriedade de que ele se reveste contribui para garantir que ele seja efetivado a sua função social. Estarem todos indistintamente obrigados a pagar o tributo, desde que tenha ocorrido o fato gerador que é determinante para que seja promovida a justiça tributária. Se apenas aqueles que quisessem pagar os tributos e fizessem, obviamente, que esse seria um número quase que inexpressivo, sendo sobrecarregados com o encargo de arcar com os custos dos serviços públicos. Aí, a conclusão é: findo esse trabalho, percebe-se que as considerações tecidas em muito contribuem para o esclarecimento da função social do tributo e como se dá da sua efetivação do mundo concreto. Por todo esse exposto, nota-se que pense a rejeição social de que é alvo o tributo, este é indispensável na manutenção do bem-estar coletivo, isto é, fundamento da tributação e de caráter nobilístico. Desta feita, o problema da rejeição parece residir muito mais na forma como o tributo é manejado, e não na sua instituição. Acredita-se que o Estado tende a tributar além daquilo que realmente é necessário ao custeio de suas atividades, bem como se não atenta da forma como deveria para os princípios constitucionais, que limitam o seu poder de tributar, incorrendo em abusos. Outro assim, não há como citar o problema da corrupção, do desvio das verbas públicas, uma realidade presente em nosso país, que deixa indignados contribuintes, diga-se de passagem, com absoluta razão. É possível afirmar que, para que haja um resgate da função social do tributo e a sua efetivação necessária, se faz o concurso do poder público e dos indivíduos.
Aos governantes cabe o papel de empregar esses recursos de arrecadação no bem comum e não em benefício próprio, visto que essa é uma atitude que acarreta a rejeição do indivíduo à tributação e por decorrência da prática de condutas que visam burlar a legislação tributária, especialmente na sonegação. Ou seja, por isso que muitas pessoas acabam sonegando os impostos, né? Por causa que as pessoas não pagam os impostos e não sabem para onde vai, ou seja, os tributos são aplicados incorretamente, então muita gente sonega por isso, porque não sabe para onde vai o dinheiro. Ademais, é imprescindível que a administração tributária busque otimizar as suas ações e tornar-se mais eficiente, reduzindo-se os custos operacionais de seus serviços, de modo-se a proporcionar o tão necessário alívio da pressão tributária sobre os contribuintes que vem atingindo os níveis críticos. Aos particulares, ressalta-se a importância de reconhecer o tributo como um direito individual, buscando assim participar do fato da administração tributária, fiscalizando-se o papel do Estado e utilizando-se dos princípios e intuitos aqui estudados na defesa dos seus interesses até os abusos estatais. Isso certamente contribuirá para uma diminuição da rejeição do tributo, promovendo a formação de uma consciência fiscal indispensável, para que os contribuintes possam atuar de forma mais direta na garantia de seus interesses, frente à administração pública. Então, a gente falou um pouquinho, mas essa parte é mais teórica, né? Sobre os tributos, sobre a relação Estado-sociedade. Alguma dúvida a gente vai tirar online. Obrigada.